manifestações clínicas oriundas dessas doenças priônicas. Cada uma dessas patologias específicas traz consigo características específicas. Então, vamos observar cada uma delas. No caso da DCJ esporádica, as características mais comuns, já que ela é o arquétipo das doenças priônicas, há uma tríade que a caracteriza. Sabe qual é? É a demência rapidamente progressiva, a mioclonia e a ataxia. Você lembra, inclusive, que ela tem a circunstância fatal? Pois bem, olha, por isso que ela é rapidamente progressiva. Inicialmente, ela se apresenta com um desses sintomas, aí vai evoluindo para 2 e até chegar aos 3. Inicialmente, o mais comum deles, o que aparece primeiro é a demência, até porque ela é rapidamente progressiva. E aí aparece primeiro, vai progredindo e aí vão surgindo as alterações motoras. A DCJ esporádica é particularmente comum na faixa dos 40 aos 80 anos. Fora a tríade, as manifestações clínicas mais importantes fazem parte de um comprometimento cognitivo ou motor rápido, porém progressivo, mas não é catastrófico não, ao longo de um período de várias semanas a meses. Os primeiros sintomas podem ser vagos, o que dificulta inclusive o diagnóstico, e podem ser caracterizados como constitucionais ou neuropsiquiátricos. No primeiro caso, no constitucional, está-se diante de fadiga, insônia e anorexia, falta de apetite. E nos neuropsiquiátricos temos apatia, depressão, ansiedade, alteração de personalidade e a labilidade emocional. Ora está bem, ora está zangado, irritado, deprimido, mais ativo e assim por diante. Depois desses sintomas iniciais, que são um tanto quanto vagos, o que caracteriza mesmo clinicamente é uma doença tipicamente cortical. E nesse caso, há um comprometimento da memória, falta de concentração, a linguagem pode estar alterada, há um comportamento diferenciado desse paciente, olha aqui caracterizando, e a percepção visual dele também está deficiente, está alterada, não enxerga legal. Há também anormalidades psiquiátricas que não são raras. Dentre estas, alteração do comportamento, sintomas psicóticos como alucinações, como delírios e déficits neurológicos focais, como distúrbios visuais, fraqueza focal um cantinho ali, outro acolá, sintomas sensoriais, a ataxia cerebelar que nós citamos lá na frente, ou seja, essa ataxia cerebelar se observa com mais facilidade como um desequilíbrio da marcha. Pode haver também, fazendo parte inclusive lá da tríade, a mioclonia. E essa mioclonia pode ser aumentada por um sobressalto, um susto. O paciente levou um susto, ele desencadeia essa mioclonia. Nos estágios mais avançados é que ela está mais presente. A gente viu que começa com a demência, mas a longo prazo a mioclonia e a ataxia a nível de marcha também pode estar presente. Mas no caso das apresentações variantes, a gente viu que pode ter uma doença variante. A variante de Heidenreich configura-se como um comprometimento cerebral do córtex occipital. Occipital, lembra o que é você, caro estudante? Visão, isso mesmo. Os sintomas iniciais, claro, visoperceptuais. E aí, por exemplo, alucinações, mas nesse caso, alucinações visuais. Está vendo coisa, uma pessoa, um objeto, e o delírio também está presente. Há também um desenvolvimento rápido e progressivo da cegueira cortical. Também ele vai ter alucinações e também ele vai ter delírios, porque isso não está caracterizando, não é a visão propriamente dele, é justamente uma alteração um comprometimento do córtex occipital, uma alteração de visão, uma alteração visoperceptual. E se estivermos falando da variante de Brown e Oppenheimer, neste caso, o comprometimento não é mais cortical, ele já é cerebelar, o comprometimento cerebelar proeminente. E quais são os sintomas cerebelares? Ataxia de marcha, é claro, e reflexos maiores do comprometimento cerebelar precoce. Tem aquele zigue-zaguear, tem aquelas incoordenações próprias dos sintomas cerebelares.
E se estivermos diante de uma variante cognitiva ou afetiva? Nesses casos, os sintomas iniciais são a base para se identificar essa variante, que é mais incomum do que as primeiras. As manifestações clínicas do curu é que o curu foi a primeira doença neurodegenerativa transmissível a ser indicada em humanos. Hoje ela não existe mais, já acabou. A caracterização do curu é um período de incubação assintomático de vários anos ou décadas, seguido de sintomas rapidamente progressivos, como ataxia, distúrbios da marcha, instabilidade, anorexia e alguns certos arrepios. Esses arrepios são o que a gente chama de tremores e as mioclonias. Ademais, existe também a progressão subsequente a esses sintomas rápidos, que caracterizam-se pela disartria, alteração na fala, essa disartria progressiva que termina com mutismo, não consegue mais falar. A disfagia, dificuldade para deglutir, uma incontinência urinária, incontinência fecal, não consegue urinar ou defecar com facilidade. Há também um comprometimento cognitivo crescente, vai perdendo um pouco de memória, um pouco mais, não sabe o que está fazendo e chega à demência. Esse comprometimento cognitivo ocorre por causa de uma atrofia cortical e vai sendo crescente à medida que essa atrofia vai se intensificando e chega, por sua vez, à demência. E a duração de 1 a 2 anos após o início dos sintomas. A prevalência do curu é desproporcional entre homens e mulheres, ou seja, mais homens do que mulheres e assim por diante. Lembrando que já não existe mais o curu em nossos dias, graças a Deus. A transmissão ocorria de pessoa para pessoa durante a preparação, a manipulação e o suposto consumo de tecido cerebral humano de indivíduos mortos, como parte de práticas mortuárias ritualísticas. Como hoje isso por lei é proibido, a doença desapareceu. Olha só, desapareceu porque essas práticas, logicamente, foram eliminadas. Pergunto eu, vai uma questãozinha aí? Vamos lá. Eu acredito que você tenha dito sim, hein? Questão 3. Curu é uma doença priônica descoberta na década de 50 em uma tribo indígena denominada tribo Fore. Dentre os principais sintomas, destacam-se a perda de coordenação e a demência. Entre as alternativas a seguir, marque a que indica a forma de transmissão dessa enfermidade na tribo. É por ingestão da água contaminada? De jeito nenhum. Por mutação herdada do gene PRP? Também não. Ingestão de carne de vaca contaminada? Não, essa aqui seria a outra encefalopatia. É o canibalismo? Isso aqui é canibalismo, né, gente? Portanto, canibalismo caracteriza o curu. Tá aqui, transmissão de pessoa a pessoa pela manipulação e consumo de tecido humano. Humano engolindo humano, canibalismo. Relação sexual com pessoa contaminada? Também não. A curu era transmitida em rituais fúnebres, nos quais membros da tribo alimentavam-se dos restos mortais de outros membros. Como as mulheres e crianças comiam cérebros dos mortos, o número de mulheres que morriam em decorrência da doença eram maiores do que os de homens. Portanto, questão 3, opção correta, opção D. E sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob variante, a caracterização sintomatológica dessa patologia. Todos homozigotos para metionina códon 129. Início dos 10 aos 40 anos. E os sintomas? Sensitivos dolorosos são os mais comuns, principalmente no que tange a parestesias lacinantes, aquelas sensação de formigamento, só que de uma forma muito forte. Os sintomas psiquiátricos também são comuns, como a apatia, a depressão e a psicose. E os sintomas neurológicos também existem, mas não são tão próprios assim. Há um comprometimento cognitivo crescente, há uma ataxia cerebelar e alguns movimentos anormais, como distonia, coreia e mioclonia. Se você não sabe direito sobre esses 3 movimentos anormais, vai lá no nosso vídeo que trata do exame neurológico, você vai identificar bem direitinho. Boa sorte aí para você. Há também na sintomatologia uma degeneração neurológica progressiva. E nesse caso, está-se diante da morte.
Claro, se existe uma degeneração neurológica progressiva, o que mais vai funcionar, né? Vai levar à morte em 1 a 2 anos após o início da DCJ variante. E a incidência neste caso? Menos de 5 casos por ano. É a única transmissão transespécie conhecida de doença neurodegenerativa para seres humanos. Essa degeneração é própria de transmissão transespécie. Doença de Creutzfeldt-Jakob familiar. São as únicas identificações clínicas dessa patologia, a história familiar e a idade de início mais precoce. Você conversa com seu paciente, tem histórico familiar de DCJ, a idade de início dessa patologia é bem precoce, quer tirar dúvida? Faz um teste genético para confirmar, para ver se está diante da DCJ familiar. Como se colocou aqui, ela tem idade de início precoce. E se inicia precoce, a duração, existe aí um fator predisponente genético, lógico, né? Então, por isso inicia precoce e por isso a duração é mais longa. Está entre 10 a 15% dos casos de DCJ. E esses grupos étnicos apresentam prevalência aumentada de mutações. Existe o fator familiar predisponente. Dentro dessa DCJ familiar está a síndrome de Gerstmann-Strauler-Scheinker, a GSS. É uma doença priônica rara e a mutação já é no códon 102. A mutação do códon 102 na GSS é a mais comum. Os sintomas estão entre os 40 e 70 anos de idade para os pacientes e caracterizam-se principalmente por apatia e espasticidade. Se você também não tem ideia do que seja espasticidade, volta lá para o nosso vídeo, tanto o exame clínico como também as vias aferentes e aferentes, você vai ter uma ideia bem interessante. Também pode dar uma olhadinha sobre o nosso vídeo de AVC, vai estar interessante também, fala um pouco sobre espasticidade. Pois bem, ela é uma doença mais lenta, nós vimos aqui, ó, início precoce e é mais prolongada. Por ser, então, essa doença mais lenta, a duração dessa lentidão é que o paciente permanece com a DCJ familiar, no caso a GSS, de 5 a 10 anos antes da morte, porque nós vimos de uma forma geral que é uma doença fatal, a DCJ é uma doença fatal. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.